Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Nós estamos alegres, porque nós estamos aqui, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém. Você que trouxe a palavra de Deus, abra no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nós rendemos a Ti, Senhor. Aleluia. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Aleluia! Glória a Deus! Essa pausa que a gente dá é para que você glorifique, irmãos. Aproveite a oportunidade que você tem para glorificar o nome do Senhor. Amém? Nós sabemos que nossos irmãos em países vizinhos não têm mais essa oportunidade. Então, sempre que você perceber um vácuo, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nessa passagem que nós lemos, algumas coisas me intrigaram há muito tempo atrás, que o que está escrito no primeiro versículo, que diz que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para onde que o Senhor foi conduzido, irmãos? Amém? E quem o conduziu? O Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto? Para ser tentado pelo diabo. Isso durante muito tempo, no começo da minha trajetória com o Senhor, me incomodou. Eu confesso aos irmãos. Uma outra passagem também que me incomodou é a passagem do livro de Jó, quando diz que o Senhor estava no céu e o diabo se achegou e perguntou, e Deus perguntou para ele: De onde vens? E ele disse: De rodear a terra. E aí o nosso Deus disse: Viste o meu servo Jó? Reto, justo, né? E que se desvia do mal. Aí o diabo disse para ele também: Tudo que ele tem, ele te adora porque o Senhor dá tudo para ele. Então ele me adora porque ele é justo, porque ele é reto, porque ele é fiel. Aí o diabo insistiu, ele permitiu que o diabo o tocasse.
porém pediu para que não tocasse na sua vida. E o diabo foi lá e ele perdeu casa, perdeu os filhos, seus 10 filhos, perdeu todos os bens que ele tinha, mas permaneceu fiel. Tocou na sua saúde, mas ele permaneceu fiel. Mas o diabo estava lá. Quando nós olhamos também a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer que ele foi arrebatado até o 3º céu. Então o primeiro céu é esse que as aves voam, o segundo céu, esse azul que a gente vê, é o firmamento, e o 3º céu, onde está lá o nosso grande e poderoso Deus, no mais alto e sublime trono. A palavra do Senhor revela que o apóstolo Paulo, ele foi levado através de visão, de revelação, e foi dado a ele entendimento que a palavra humana não consegue descrever sobre o que ele viu. Algo maravilhoso. Mas quando ele desceu de lá, a palavra do Senhor diz que foi-lhe dado para que ele não se ensoberbecesse. Foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, ele foi esbofeteado por Satanás. Então nós sabemos que quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia, Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, irmãos, todos nós, estamos sujeitos a ser levados ao deserto. Mas o importante é saber quem nos conduzirá. Essa é a pergunta que nós precisamos perguntar quando nós passamos pelo vale. Hoje eu fui fazer um exame do coração para saber como é que está a máquina. Por conta de achar que na minha família ter um histórico de infarto, perdi meu pai com 39 anos e eu tenho um irmão que infartou há 6 meses atrás, graças a Deus vem se recuperando bem, graças à oração da igreja, amém? Então isso me preocupou e eu comecei a fazer alguns exames para saber como eu estava. Mas eu já dizia, olha a ansiedade aí, eu já dizia, olha, eu tenho histórico familiar. Pois é. Aí eu fui no médico hoje eu fui fazer aquele exame ergométrico. Você precisa colocar os medidor de pressão, aqueles pontos assim, e andar e correr na esteira. E enquanto eu fazia as atividades, o médico me interrogava, fazia algumas perguntas. E aí eu contei para ele me perguntou, você fuma? Eu disse, não. Você bebe? Eu falei, não. Você tem histórico na família de infarto e tal? Eu falei, olha, tem, meu pai. Ele disse, ele fumava? Eu disse, fumava. E o seu irmão fumava? Ele falou, meu irmão fumava, depois do infarto ele parou. Ele falou, então está descartado o histórico. O histórico da sua família é de tabagismo. Então é importante a gente ter calma para a gente fazer algumas avaliações. Passei pela avaliação, ele falou que o coração está muito bom. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, ela diz assim, lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós percebemos aqui no Evangelho de Mateus que à medida que o diabo ia tentando, de base da palavra o Senhor ia respondendo para ele. No versículo 2 a palavra vai dizer, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mas ele passou um período de separação. Ele passou um tempo de consagração. Ele lia a palavra de Deus. Ele orava, ele jejuava, ele tinha um particular com Deus e nisso o Senhor se fortalecia e se preparava para esse momento. Aleluia, Jesus. Ou seja, aqui nessa ordem que foi dada a Josué,
para que ele não apartasse a palavra de Deus da boca dele, mas para que meditasse de dia e de noite. Ou seja, tenha sempre um versículo na sua boca. Não esqueça do contexto, amém? Porque o diabo também usou o versículo, mas o Senhor, ele tinha todo o contexto. Aleluia. Antes medite. Muitas coisas são ministradas aqui. E às vezes a gente quer a revelação imediata. Mas às vezes nós precisamos levar para casa esse estudo e mastigar essa palavra. Meditar nela, em tudo aquilo que foi ensinado, em tudo aquilo que foi dito, pegar a Bíblia. Aleluia, Jesus. Extrair as vitaminas, extrair as proteínas, e são essas que vão cuidar da nossa saúde espiritual. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, a palavra do Senhor diz assim: que a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, e que nem tudo a gente compreende. Quando eu disse que a princípio me incomodava, mas com o passar do tempo a gente descobre que tudo está sob o domínio do Rei. Tudo está sob o controle do nosso Deus. Amém? E tudo caminha para o que está escrito aqui. E vai se cumprir, irmãos. E nunca se viu um tempo tão terrível como esse tempo que nós estamos vivendo. Aleluia, Jesus. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia! Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aleluia! Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então nós entendemos, irmãos, que humanamente falando, nós não vemos lógica em muitas coisas de Deus. Por isso que nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo na nossa vida. Porque humanamente falando, nós não vamos entender muito do que é falado, muito do que é ensinado. Para pensar. Não há lógica em Deus, e em um determinado tempo eu preguei sobre isso aqui. Pensa bem, meu irmão, se Deus fosse lógico, Ele te escolheria? Não mesmo. Ele me escolheria? Pela lógica, irmãos, eu estaria no inferno. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor, porque as coisas do Senhor se discernem espiritualmente. Aleluia. Aplauda o Senhor por isso. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O deserto é símbolo de abandono. O deserto é símbolo de dor, de tristeza. Deserto é símbolo de solidão, de sofrimento, de humilhação, de derrota, de fracasso.
O deserto é símbolo de choro, de frustração, de decepção. O deserto é símbolo de tudo aquilo que a gente não quer pra gente. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar pelo deserto, e essa é uma verdade. Leve-nos para qualquer lugar, desde que levado pelo Espírito Santo. Mas a gente não quer ir para o deserto. A gente quer ficar bem, a gente não quer sofrer, a gente não quer padecer. Mas o Evangelho diz que no mundo nós teríamos aflições. Nós temos que entender isso. Por que o Deus homem foi conduzido ao deserto? Por que o deserto na vida de Jesus? E o que há no deserto que Jesus precisava começar por lá? Porque depois de ter jejuado, depois de ter passado pelo deserto, aí que ele fez o primeiro milagre no casamento, que foi transformar água em vinho. Mas conduzido ao deserto para quê? Eu duvido que não tenha ninguém aqui nessa noite que não esteja passando por um deserto. E por que eu afirmo isso? Porque o Senhor não colocaria essa palavra no meu coração se não tivesse alguém para receber. O Senhor é conhecedor. Está bonito, bonita, cheirosa, com carro na garagem, com casa. Pode ser que, apesar de todas essas coisas, você esteja vivendo um deserto. Aleluia! O deserto tem muitos aprendizados, muitas lições. O deserto também é lugar de incompreensão. Muitas vezes nós nem sabemos como nós fomos parar lá. Quem sabe a cegueira nos levou até lá. Ou quem sabe os olhos abertos. Quem sabe, assim como Jesus, obediente, alguém que sempre honrou a Deus, o homem mais perfeito que passou por essa terra, aliás, o único. Aleluia. Glória a Deus. A gente muitas vezes vai para o deserto, não sabe como chegou lá e fica se batendo, querendo sair do deserto. E muitas vezes, por alguma circunstância, sai de lá, mas não tira nenhuma lição do deserto. Eu costumo dizer que o deserto ele é uma escola, mas ele ensina pouco para quem não sabe ser aluno. Então lá atrás, no passado, quando a gente estudava, então, se você não passasse de ano, você voltava para passar pelas mesmas lições. Não sei muito bem como anda hoje, mas até onde eu acompanhei, era isso que eu via, assim. Antes repetia, agora não repete mais. Pois é, muitas vezes é isso que acontece quando a gente vai para o deserto e não aprende. Se nós não crescermos no deserto, se nós não tirarmos lições no deserto, nós vamos voltar para lá. E o pior, sem a presença do Espírito Santo. E nessa cegueira, nós não conseguimos ter o discernimento para entender a razão pela qual nós estamos no deserto. Aleluia, Jesus. Então, de posse dessa palavra, eu não posso entender uma outra coisa senão que há propósito no deserto. Se o Senhor permitiu que você chegasse até lá, conduzido ou não pelo Espírito Santo, há um propósito, amém? O Senhor quer trabalhar. Se você não está sendo passado pela prova para ser aprovado, como Jesus foi, às vezes você está passando por uma luta por conta da desobediência. Aleluia. E qual seria um propósito, por exemplo, do deserto?
Aleluia, Jesus. No deserto nós aprendemos algumas lições. Algumas lições para que nós possamos servir ao Senhor com excelência. E uma lição muito importante é a respeito da necessidade que nós temos da presença do Espírito Santo. Ele que nos trará o discernimento e saber discernir sobre o que é importante e o que é essencial, é fundamental. Nós vemos aqui no versículo 3: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O diabo é astuto. Ele sabia que Jesus tinha fome. Ele ofereceu pão para Jesus. E como foi a resposta do Senhor? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Opa, mas de pão também, amém? Se ele está dizendo que nem só de pão, ele está dizendo que de pão também. Mas o Senhor, Ele tem o tempo certo para todas as coisas, amém? Aleluia! No versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, ó: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia, Jesus! Então o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Mas há poucos dias nós ouvimos uma ministração aqui que dizia assim, ó: cuidado com as suas escolhas, em você fazer opção sobre o que é passageiro, deixando aquilo que é eterno. Aleluia! Cuidar do nosso corpo é importante, mas o que é essencial? Cuidar do nosso espírito primeiro. Nós precisamos do pão, o pão de cada dia que o Senhor nos prometeu. Nós precisamos desse pão, mas antes do nosso pão, nós precisamos do pão da vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Não troque, querido, o que é eterno pelo que é passageiro. Ser conduzido ao deserto é uma coisa. Agora, ir para o deserto, não na companhia do Espírito Santo, é outra totalmente diferente. Amém? De repente você cresceu, as coisas deram certo. No seu trabalho, de repente você foi promovido. Aí você conquistou o carro, o tão sonhado carro, a tão sonhada casa, a promoção no emprego, o seu salário melhorou. Mas a pergunta é, espiritualmente, você está melhor ou pior que há um ano atrás? Você melhorou ou você piorou? Cuidado com as suas prioridades. Eu vivi um momento, quando eu trabalhava numa empresa, ainda muito jovem, eu fui promovido com 14 para 15 anos a encarregado de depósito de um supermercado, depois fui promovido encarregado de frente de loja, depois fui promovido a encarregado de mercearia, depois me tornei subgerente e depois fiz um estágio para gerente e assumi uma loja com menos de 20 anos de idade. Eu trabalhei nessa empresa dos 15 aos 31 anos de idade, aproximadamente 16 anos. E durante esse tempo, eu vivi uma ascensão profissional. A empresa onde eu trabalhava, ela fazia muitas promoções, e aí tinham sorteios, muitas vezes televisionados, e muitas vezes nós íamos para participar de alguma matéria ou para dar alguma entrevista, e a gente achava que a gente estava muito bem. E coincidentemente, com 15 anos eu me desviei dos caminhos do Senhor. E até os 31 para 32, eu fiquei longe dos caminhos do Senhor. Por conta do trabalho,
Então trabalhar não é pecado, irmãos. Mas eu gosto de lembrar disso. Aconteceu comigo. Prioriza a Deus, que Ele vai cuidar de você. Que Ele vai te favorecer no seu trabalho. Coloca o teu joelho no chão e prioriza o Senhor. De lá para cá, eu fui gerenciar algumas outras empresas, algumas não deram certo. Mas a prioridade era o Senhor. Então, ainda que as coisas não deem certo no mundo material, o importante é que esteja dando certo no mundo espiritual. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer em Gênesis 3, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eva tinha o paraíso, não tinha morte, não tinha sofrimento, mas ela priorizou o prazer momentâneo. Ela queria saber como era aquilo. Então tome cuidado, e você que vive a fase da juventude, toma muito cuidado, porque as ofertas estão aí, e muitas vezes elas parecem legítimas. Assim como o diabo, quando ofereceu pão para o Senhor, ele estava com fome. Que pecado haveria de se comer o pão? Não é mesmo? Porém, a Bíblia vai dizer que há uma prioridade no reino de Deus. E que nós precisamos, primeiro, cuidar do nosso corpo espiritual. E aí depois vem o corpo físico. E se nós orarmos, querido, no tempo certo, o Senhor, assim como já foi ensinado aqui, aliás, por 2 vezes, Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Aleluia, glória a Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aplauda o Senhor, se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. O poder de Deus não prioriza as nossas necessidades pessoais, e sim as nossas necessidades espirituais. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós clamamos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela presença do Teu Espírito Santo durante todo o tempo, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos estimule a ler a Tua palavra, a aprender mais de Ti, Senhor, a meditar, a mastigar com o dente do cérebro, para aprender mais de Ti, Senhor, para extrair, porque aqui, Senhor, nós sabemos que contém palavras de vida eterna. Pai querido, cuida do Teu povo, continua cuidando do Teu povo, abra os nossos olhos espirituais. Quantas vezes nós somos levados ao deserto pelos erros que nós cometemos, Pai, mas muitas vezes nossos olhos estão fechados e nós não enxergamos a necessidade que nós temos de aprender e de crescer e de amadurecer para ter um tempo de qualidade na Tua presença, Senhor. Cuida do Seu povo. Senhor, em nome de Jesus, nos usa, Senhor, poderosamente como canal de bênção, não somente aqui na Tua casa, Senhor, mas a partir do momento que a gente sair para aquela porta fora, mas por que não aqui dentro também, amando mais os nossos irmãos, entendendo as diferenças entre uns e outros, e ajudando-os, auxiliando-os em oração, exortando-os também quando necessário, Senhor. Nos usa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Arranca do nosso meio, Pai querido,
todo mal travestido de bem, em nome de Jesus, e abra os olhos para aquilo que pareça mal, aquilo que é duro, mas que é para edificação, para exortação, para ensinamento, Pai. Venha, Senhor Jesus, entrar no coração e na mente de cada um de nós, para que entendamos, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e glorificamos o Teu nome. Aleluia, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos embora, fecha os seus olhos novamente. Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na Tua casa. Nós sabemos que muitos, Senhor Jesus, até dizem que querem estar aqui, mas não têm força. Senhor, e que o Senhor continue nos trazendo aqui, renovando as nossas forças a cada dia. Abençoa este lugar, abençoa este ministério, Senhor. Abençoa a liderança desse ministério. Abençoa cada membro neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e nos usa, Senhor, para ajudar aqueles que não têm forças para voltar. Em nome de Jesus, leva meus irmãos de volta para casa. Guarda cada um deles, livra do homem sanguinário. Em nome de Jesus, livra do ladrão. Livra das armadilhas do diabo, Senhor. Nos dê uma noite de descanso, de sono reparador, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém.